Olá, tudo bem? Hélio Clementino e mais uma aula debatendo o pior ano da sua vida. Hoje nós vamos falar de... Olá, Leia, tudo bem? Leia Blessed, gostei. Você é do pior ano da sua vida, Leia? Se for a fim de participar da live, eu já te chamo aqui para a gente começar a conversa. Então, eu estava dizendo, hoje nós vamos comentar sobre Ative a Sua Ira. Bora lá, Leia? Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Posso te chamar, Leia, para participar aqui comigo? Vamos ver se a Leia topa participar aqui. E aí a gente já começa a trocar uma ideia nas nossas lives que estão cravadas aí às 18 horas horário de Brasília, aqui no Mato Grosso às 17 horas. Vamos aguardar a Leia, ver se a Leia pode participar aqui com a gente. A gente começar a trocar uma ideia sobre isso. Sobre Ative a Sua Ira. Leia, não deu certo. Eu acho que a Leia não deu certo. Então vamos lá, galera. Vamos aqui começar o nosso bate-papo. E daqui a pouco eu vou chamando as pessoas aqui. Oi, Leia. Leia, sou, mas não quero. Já fiquei roxa de ver você falar meu nome. Leia, bobagem. Vamos lá. Se inspira aí, vamos conversar. Então vamos lá, galera. É o seguinte. O primeiro módulo foi discutido, direcione a sua vida para o alvo. Lembra? A gente falou, esqueça o extraordinário no simples, poder da escrita, quais são seus alvos, o que te impede, as tarefas assertivas. Aí, semana passada, a gente mudou para o módulo 2, que é o ano do aprendizado, que esse é o pior ano da sua vida, é o ano do aprendizado para muitas pessoas. Tá bom, Leia? Fica com a gente enquanto você puder aí. Então, vamos lá. Obrigado por estar aqui com a gente. Você digita aí de onde você está falando, Leia, de que cidade você é. E aí eu estava dizendo, o ano do aprendizado, que é o contexto do pior ano da sua vida, nós falamos da aula Vá Cuidar da Sua Vida, falamos bastante dos novos hábitos, e aproveitando para dizer que todas estas lives ficam gravadas 24 horas aqui no Instagram. Depois eu estou convertendo essas aulas, Marcelo, um abraço, estou convertendo essas aulas para o YouTube, e as aulas estão ficando lá. Você é da cidade Morena, gosto muito de Campo Grande, tem muitos parentes e amigos aí. Eu estava dizendo, nós comentando sobre novos hábitos, autogoverno, depois falando de drives mentais e a maior viagem da sua vida, e hoje nós vamos trocar umas ideias aqui sobre Ative a Sua Ira, ou Ative a Ira. Que bairro que você é, Leia, aí de Campo Grande? A Giovana está dizendo que ela é de Terra Rica, interior do Paraná. Gosto muito do Paraná também, Londrina, Curitiba. A família da minha esposa veio do Paraná. Tem amigos em, como é que chama? Telemarco Borba e outras cidades por aí. Então vamos lá. Ative a Ira. Cara, esta aula para mim foi uma das aulas mais instigantes. Então, nós temos pessoas aqui que têm facilidade ou dificuldade de ativar a sua ira. Mas esta ira aqui, ela tem um sentido do impulsionamento. Eu pegar este sentimento para me jogar para frente, não o sentimento da raiva para me jogar para baixo. E aqui o Pablo citou um versículo que é de Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira. Na verdade, esse versículo que Paulo fala, ele remete a um versículo que está no Salmo 4:4. Eu tenho muita dificuldade, não consegui. A Leia está dizendo que ela tem dificuldade de ativar a ira. E esse negócio não é um negócio simples, não. Quem tem mais um espírito de mansidão, quem são pessoas mais tranquilas, mais equilibradas,
elas acabam tendo dificuldade de ativar a ira. Quem assistiu as aulas, aquelas 4 aulas do Saia do Caixão, e uma cena bastante, ou um comentário do Pablo bastante interessante aí sobre essa questão da ira. O Paulo está dizendo, também não consegui batucar a minha ira ainda. Bacana. O pessoal que está aí, quiser participar no ao vivo, me chama aqui que a gente convida e nós vamos trocando ideia. A Leia já fugiu, foi embora, está com medinho. Né, Leia? Paulo também vai ter que sair, está na estrada dirigindo, não tem problema. As pessoas estão entrando e a gente vai aqui trocando uma ideia. De boa, sem estresse, a gente vai conduzindo os negócios aqui. Beleza? Então, eu estava dizendo, essa questão de ativar a ira, ela nada mais é de que, é brincadeira, viu, Leia? Ela nada mais é de que você pegar essa energia e canalizar ela como um impulsionamento. E de maneira que você vai entrar com gás na porrada para você executar as suas tarefas. Tá bom, Leia? Próxima live que eu tiver aqui na semana, você estiver presente, eu vou te chamar, tá bom? Eu vou cobrar isso aí de você. Eu estava dizendo, esta energia, por que ela é importante nesse contexto? Fala aqui, com um abraço. Por que ela é importante nesse contexto? Porque neste módulo, nós vamos falar de saltos quânticos de sabedoria, ou seja, conhecimento a gente adquire com estudos, com leituras, consumindo conteúdos, ou seja, áudio, vídeo, cursos, etc. Temas que a gente tem interesse em aprender. Agora, a sabedoria é um processo diferente. A Bíblia fala, você quer sabedoria, peça sabedoria a Deus. E as pessoas sábias conduzem as suas vidas de uma outra retórica. Esse módulo dos saltos quânticos de sabedoria, ele vai aqui comentar de técnicas ou de mudança de pensamento e comportamento. Nessa aula a gente vai falar aqui de ative a ira, amanhã a gente vai falar de action, que seriam as ações rápidas, depois da lei da associação, modelagem, compra de semente. Então, são mudanças de posturas que vão fazer com que os meus resultados eles deixem de ser resultados simplistas, lineares ou devagares para ser exponenciais. A palavra quânticos aqui, ela quer dar essa ideia de saltos exponenciais. Então, saltos quânticos tem esse contexto, essa conotação de saltos exponenciais. E a ira, ela é uma das energias que, a princípio, são energias negativas, para a gente canalizar ela para que impulsione de maneira positiva para que eu possa atingir meus resultados. Não estou falando aqui de raiva, de medo, não estou falando desse tipo de sentimento. São duas coisas diferentes, sentimento e emoção. Mas não é esse tipo de sentimento que eu estou dizendo. Eu fiquei com raiva, eu estou puto com alguém, ou coisa do tipo. Não é. A passagem lá de Jesus Cristo, quando ele viu as pessoas vendendo, usando o templo para comercializar, Jesus Cristo se irou. Chegou lá, chutou, quebrou as barracas, chutou o balde. Ele usou algo que causou indignação para uma ação, para surtir um efeito de resultado. Ele não agrediu fisicamente ninguém. A Bíblia também fala que Deus, a ira de Deus. Então, é um sentimento que você transforma ele numa energia para que você possa impulsionar seus resultados. Deixa eu chamar alguém aqui. Giovana, você se inspira a participar com a gente aqui? Deixa eu ver se a Giovana vem aqui comigo. Eu acho que com a Giovana. Silvia, se você tiver aí a fim de participar, eu já te chamo. Convoquei a Giovana
Olha, Gil, aceitou. Olá, Tudo bem? bem, e você? Tudo jóia. Maravilha. Você é de onde, Giovana? Também sou um pouco tímida, mas vamos lá, né? Ah, não tem problema. Só eu e você, Deixa eu mudar de... Sou nós aqui? só nós aqui. Sou de Terra Rica, Hélio, no interior do Paraná. Ah, você que é de Terra Rica, do Paraná, bacana. Isso. E aí, como é que está a sua condução do curso? Os seus módulos? Esse módulo de ativação de hidro, você que disse que tem dificuldade? Eu, É, um abraço. em certos momentos, sim, Hélio. Eu acho que a maneira que eu ativo minha ira, ela é muito... Eu acredito que não seja da maneira correta, entendeu? É uma maneira de ficar resmungando, de ficar reclamando. E só que eu faço isso comigo mesma, entendeu? Aham. Acontece alguma coisa, eu fico falando comigo, eu não falo, mas também eu não solto aqui de dentro, eu não canalizo ela, entendeu? Uhum. Então você é uma pessoa que tem dificuldade Sim. de se irar. Se a pessoa te cutucar, ela não tira você do sério. Não, eu não consigo explodir. Me diz uma coisa, nesse contexto todo do curso, você está com dificuldade em alguma coisa, tipo fazer tarefa? Eu não tenho dificuldade em fazer tarefa. A minha maior dificuldade é o perfeccionismo em querer ficar fazendo a tarefa da melhor maneira possível, né? Então, o que estava acontecendo? Eu ficava nas tarefas, ficava, e o curso não estava rendendo tanto. Uhum. Quando o Pablo falou que o curso deveria ser terminado até dia 21, Aí você, eu assim, eu fiz as tarefas, eu acabei o curso, eu fiz as tarefas, mas não com aquele perfeccionismo que eu gostaria de ter feito, né? Até que foi bacana, porque chegou no final do curso, ele dá aquela tarefa surpresa, né? Que a tarefa é refazer o curso e melhorar as tarefas, né? você, Então agora eu estou nesse processo de estar refazendo o curso. você assistiu o bônus da gestão do tempo, que ele subiu agora, por último? Não, não. Os bônus vou começar a ver hoje. Para você, para você chegou o e-mail da confirmação, você vai participar lá em São Paulo do evento? Não chegou, Hélio. Até eu tava olhando, porque durante o dia é super corrido para mim no serviço, né? Aham. Eu trabalho. Nós trabalhamos com ovos aqui, então durante o dia é bem corrido. E eu tô acompanhando o pessoal falando que terminou o curso, que recebeu o link para fazer a inscrição, então eu tenho que resolver isso daí hoje também. Olha, Mandar e-mail, ver o que está acontecendo. eu recebi o WhatsApp e acabei recebendo e-mail. E aí eu já consegui Aham, acessar o link e fazer a inscrição. Mas não certo. perde o time, não. Se você tem interesse de ir para São Paulo, não perde esse tempo, não. Pelo menos as aulas dos 4 módulos concluir, né? Para que você não tenha nenhum prejuízo aí de participar do evento em São Paulo. Os módulos eu acabei todos, só não tá o bônus mesmo. Eu fiz os módulos, fiz as tarefas. Bacana. Tem muita gente que está com dificuldade de fazer tarefa, né? A questão do Uhum, semana passada eu chamei um rapaz ao vivo e ele não estava conseguindo deslanchar o módulo. Ou seja, ele completou o curso, mas ele não deixou um espaço na vida dele para poder fazer as aulas. Se você não deixa esse espaço, as aulas não rolam. uhum. Entendi. Tá cortando um pouco. Tá com eco aí, eu não sei exatamente o porquê. Tá dando uma. Oi, Oi? peraí. Vou tentar. Peraí. Filho, mamãe tá em aula.
Eu vou Tentar mudar de lugar tentar também. falar de novo. Espera um pouquinho. Tenta você encerrar, e aí eu tento chamar você de novo. Alô? Oi. Oi. Felipe, tudo bem, Felipe? Me diz uma coisa, deixa eu ver quem está por aqui. Marcelo, você está por aí, Marcelo? A gente tem um probleminha com a transmissão da Giovana. Vamos ver se o Marcelo consegue vir aqui com a gente. Porque o pessoal vinha entrando aí, a gente debateu. Dirigindo? Podendo falar? Não, hoje estou de boa. Você está virando meu sócio aqui. Oi? Você está virando meu sócio aqui. Né? Vou cobrar, hein, cara. Então, foi um prazer falar contigo. Um abraço. Não, peraí. Cobrar nada. Na verdade, eu tenho que pagar aí pelo conhecimento que você está transferindo para nós aí. Que isso, eu estou aprendendo mais do que você imagina. Não E aí, é? Marcelão? E aí, como é que tá? Como foi o fim de semana, hein? Foi tranquilo, graças a Deus. Você é um cara que agiva sua ira fácil ou não? Cara, sim, mas não da forma que a maioria das pessoas pensam que é aí. Eu vi a tua introdução aí e você foi bem assertivo quando você falou que a ira não é externar um tipo de violência ou algo do tipo, né? A ira está mais ligada à indignação, né? Alguma coisa que te deixe indignado e que te ative para que você faça algo para combater isso, né? Não necessariamente para ativar sua ira você tem que quebrar algum objeto ou dar murro na parede ou algo desse tipo, como algumas pessoas pensam. Ou quebrar alguém, né? Não é? Um exemplo que eu dei para uma colega esses dias, que ela estava com dificuldade de ativar a ira, em um Réveillon, na época eu namorava ainda, não tinha carro, tinha começado minha carreira, então, era bem jovem, e minha namorada estava em casa, né, deu meia-noite, ela passou lá com a gente, e meia-noite e meia, mais ou menos, a família dela passou lá em casa para pegá-la, né? E a mãe dela, ela sempre teve um jeito muito difícil, né? Um temperamento muito difícil. E a mãe dela falou assim para mim, falou assim para nós: a gente está indo para a praia ver o nascer do sol. Só que não dá para, ele falou para mim, só que não dá para você ir porque não cabe no carro. Eu vou levar minha filha, mas você não pode ir porque você não cabe. Cara, e aquilo me chateou de um jeito, mas me deixou tão puto. E 6 meses depois eu comprei meu carro. Primeiro carro. Aham. E eu falei, naquele momento, quando ela foi embora de casa, eu falei, ninguém mais vai falar para mim que não tem espaço para mim no carro, porque eu vou ter o meu. Eu nunca mais vou depender de carona de ninguém. E 6 meses depois comprei meu carro. E, tipo, não bati nela, não quebrei nada, não quebrei ninguém. Aquilo só me impulsionou, me deu aquela força interna para eu sair do lugar e buscar o que eu queria, o que eu sonhava, o que eu precisava. Entendi. Para quem entrou agora, o Marcelo comentou de um contexto que nós fizemos no início da live. Desmistificando a questão da ira. A ira, na verdade, ela serve como uma mola propulsora quando alguém está atacando você nos seus valores. E aí você pega essa ira e usa como impulsionamento para que você resolva um problema. A gente deu o exemplo de Jesus Cristo, que é um exemplo perfeito dentro dessa ótica, que Jesus Cristo não agrediu ninguém. Como eles estavam usando o templo para vender, usando espaço para que os mercadores trabalhassem lá, Jesus Cristo chegou chutando o pau da barraca. Ele não agrediu ninguém. Então aquilo indignou ele de maneira porque os valores dele estavam sendo atingidos naquele momento.
ele irou e usou isso como uma ação ativa para resolver um problema. No contexto que nós estamos falando, que nesse módulo são os saltos quânticos de sabedoria, é você usar estes eventos como eventos impulsionadores para você realizar suas tarefas. Do tipo, você está com as tarefas que ficaram para essa aula, fala exatamente disso. O que você tem de situações pendentes que você não resolve, você tomar isso como uma ira e ir para cima para resolver. Casos judiciais, casos financeiros, coisas de pendência com pessoas. Ativa essa ira, vai para cima e resolve o problema. Quer comentar alguma coisa, Marcelo? Ontem, por aventura, eu vi um vídeo muito sábio, né, do pastor Lucinho. Ele falava, né, você quer descobrir o propósito, veja o que te causa indignação. Geralmente, aquilo que te causa indignação está apontado para o teu propósito. E é exatamente isso, né? Aquilo que te causa indignação, ou ira, vai fazer você se movimentar para tentar resolver aquele determinado problema. E é uma forma muito eficaz de você identificar qual é o teu propósito também, né? E eu tenho muito dentro de mim, ira voltada em tudo Você falou um negócio... aquilo que me causa indignação. Uhum. Você falou algo hoje de manhã, a gente fiz uma live junto com uma pessoa de um dos grupos que eu estou, e a live foi PNL, propósito e identidade. Nesta live, um dos questionamentos que eu comentei, são perguntas que você tem que fazer para você para encontrar o seu propósito. Você usou aí uma colocação bastante bacana, a questão da indignação. Toda pessoa que resolve ter um negócio, pode ser um empreendimento, pode ser uma empresa, pode ser o cara que tem uma barraquinha ali na feira, ou qualquer coisa do tipo, um curso online, ele existe para resolver um problema. Esse final de semana eu assisti, eu já tinha assistido diversas vezes, mas em pedaços, mas não o filme todo, que foi conta a história do McDonald's, né? Fome de Poder. E aí, no final do filme, diz lá que o McDonald's ele alimenta 1% da população mundial. Então, a razão de existir do McDonald's é matar a fome da população. E, para isso, ele vende lanche. Então, nessa busca do encontro, do seu propósito, essa dica aí do pastor Lucinho, gosto muito do pastor Lucinho, sempre vejo a pregação dele quando possível, é bastante interessante. Se tem algo que te indigna muito, porque o que você vai fazer na sua vida como propósito é resolver um tipo de problema. Exato. Se a fome na África te indigna, se o morador de rua te indigna, se o alcoólatra te indigna, se uma pessoa dependente te indigna, se a prostituição te indigna, isso vai despertar uma ira em você, e você tem que, porque isso de uma certa maneira ataca seus valores, você vai ter uma ação para resolver esse tipo de problema. Muito, muito bacana essa colocação sua. Não, exatamente, né? E só reforçando, né? As pessoas ficam com uma visão errada de ira, né? Ira não é nada disso, né? A ira é um combustível que te faz sair de uma situação desfavorável e buscar a solução dessa situação desfavorável. Nada mais que isso. Entendeu? É simples, né? As pessoas complicam demais, mas é simples. E a questão da ira tem um aspecto uma propriedade que a gente tem que levar em consideração. Né? O fato aconteceu hoje e eu resolvo hoje. Porque o versículo que é utilizado como referência nessa aula de Efésios 4, de Salmos 4:4 também, não se põe o sol sobre a sua ira, ou seja, de maneira ilustrativa, simbólica, está querendo dizer, esse evento aconteceu hoje, que o sol não se põe na sua cabeça. Resolve usar a palavra do Pablo, resolve essa treta hoje.
Resolve já, de imediato. Para que isso não tome espaço na sua vida, na sua mente, isso se transforme num problema maior. Quando Jesus Cristo encontrou os caras vendendo lá no templo, ele já chegou, chutou o balde. Ele não deixou isso aí para ser resolvido depois. Né? Foi dessa maneira que a coisa aconteceu. Então, Marcelo. e como a gente tem um limite de energia para ser gasto, né? Você ficar remoendo coisas que aconteceram sem resolver, isso vai consumir a tua energia, né, cara? Não tem jeito. E a gente não pode ficar O desperdiçando Benjamin. energia com esse tipo de coisa, né? A gente tem que focar nossa energia naquilo que vai agregar, né? Não ficar carregando mágoa, carregando pelo resto da vida, uma coisa que a gente pode resolver e tirar da frente rapidamente. Estou tendo um pequeno corte aí na sua transmissão. Não sei se é o sinal de internet, não sei se o pessoal, vocês estão conseguindo ouvir e ver o Marcelo, ou foi... Eu estou te vendo bem. Estou te ouvindo bem, eu não estou te vendo. Não sei se para o pessoal está acontecendo a mesma coisa. Dá um feedback para mim, o pessoal. Bom, agora eu voltei a ver o Marcelo. Dá um feedback para mim. Vocês estão conseguindo ver e ouvir bem eu e o Marcelo? Quem é do pior ano da sua vida puder se manifestar aqui também ou fazer perguntas para a gente interagir. Eu te conto, mãe. Quem é você? Acho que é a primeira vez que eu vejo na minha live. O Marcelo está travando. Sim. Caramba, o Marcelo na hora que ele disse que voltou. Deixa eu ver aqui. Aguenta aí, Marcelo. Ficou travando para mim, eu te tirei e quando você falou voltei, eu capaz de remover você. Aguenta aí. Marcelo está travando. Bacana. Então, vamos lá. Marcelo. Fernanda, você pode participar ou não pode? Marcelo, aguenta aí. É segunda-feira, Marcelo, tá travando, segura aí. Vamos lá, deixa eu tentar chamar você de novo. Tentei chamar a Fernanda, mas não deu certo. Talvez ela não esteja conseguindo lá também. Vamos lá. Marcelão, vamos continuar o raciocínio aqui. Tal de Wi-Fi acontece isso mesmo. E aí? Então, estou com o roteador aqui agora. Talvez você esteja no espaço da casa um pouco distante do seu roteador, e aí acontece isso. É, muito provável. Pronto. E aí, você estava falando quando travou? Então, eu estava falando a respeito da força para que funciona, né? Não necessariamente precisa ser algo ruim. Esse versículo que você comentou da Bíblia, né? A gente não precisa carregar coisas que nos magoam ou que deixa chateado por muito tempo, né? Se a gente pode resolver agora, a gente resolve. Né? Como nós aprendemos, a gente tem uma quantidade de energia disponível para gastar. E não vale a pena ficar gastando energia com coisas, né? Levando coisas à frente, levando águas, levando coisas que a gente ouviu, se a gente pode resolver já à frente e focar nossa energia naquilo que realmente interessa. É exatamente isso. Bacana. A gente está com um pessoal bastante tímido aqui. Você tenta chamar alguém para conversar, o povo foge. E aí nem pergunta o povo está fazendo. Eu acho que é o efeito da segunda-feira, mas vamos lá. Marcelo, nessa atividade aqui, nessa tarefa do Ative a Sua Ira, você passou por ela de boa? Você não fez? Você conseguiu listar 5 coisas? Eu passei de boa justamente por aquilo que eu te comentei, né? Eu tenho já isso dentro de mim, a ira como indignação. Né? Então, todas as coisas que eu pego na minha vida, que eu peguei na minha vida, que me causam indignação, eu coloquei nessa tarefa, como o despertar da ira, entendeu?
Por exemplo, dívida. Pô, dívida me causa indignação, não deveria ter dívida. Eu tenho que resolver isso. Então eu fui lá e coloquei. Eu não tenho meu próprio negócio ainda, não estou empreendendo em nada. Isso me causa uma indignação, porque pessoas da mesma idade que eu, até mais jovens, já estão empreendendo com 1, 2, 3 negócios. Isso me causou uma indignação. Então, isso eu coloquei na minha lista de ira. Então, para mim foi tranquilo, porque eu tenho essa consciência das coisas que me causam indignação, e que a indignação, para mim, é a minha ira. Cara, você falou um negócio fantástico agora. Experiências minhas, ano passado, eu estava num projeto de startup. Como é que surgiu alguma dessas que são Netflix, por exemplo? Você se lembra que na época que era videocassete, as locadoras, você tinha que devolver a fita rebobinada. Você deve se lembrar disso, concorda? Sim. Tinha uma grande rede de locação de filmes mundial chamada Blockbuster. Blockbuster, isso. Muito famosa. O cara do Netflix, um dia ele foi devolver a fita, cassete, e aí aplicaram uma multa nele lá porque ele não rebobinou. E aí aquilo que a gente estava comentando agora, ele se indignou com aquele negócio e ele pensou, vou montar um serviço para esse tipo de coisa. Quando ele começou o Netflix, era dentro de um contexto tecnológico ainda não tão favorável como era hoje. O Spotify, por exemplo, ele ficou 11 anos para começar a dar lucro. Começou a dar lucro ano passado ou ano retrasado, salvo engano aqui. E aí você vê, o cara que fundou o Nubank, que essa semana chegou a 20 milhões de clientes ou de usuários, montou o Nubank a partir de uma dificuldade que ele teve, porque ele é estrangeiro, ele é colombiano, a partir de uma dificuldade que ele teve, de uma indignação dele, ele montou o Nubank. E hoje já é a 6ª instituição financeira do Brasil. Então, eu não sei historicamente quem quebrou a Kodak. Mas quem quebrou a Kodak, a pessoa simplesmente se indignou com aquela palhaçada de você tirar foto, pegar o rolo de filme e revelar e perder metade das fotos que você tinha tirado porque queimava o filme. Né? Alguém se indignou com aquilo e criou, por exemplo, uma máquina digital. Na verdade, a Kodak ela perdeu o time e ela não acompanhou a inovação do mercado. A evolução, exatamente. É como você vai se lembrar, a Motorola, a Nokia, eram as duas marcas de celulares de ponta. Quando entrou o sistema operacional Android, a Apple com seu sistema próprio, o iOS, a Motorola e a Nokia não deram bola, não deram importância para a chegada do sistema operacional Android. E eles não acompanharam o mercado. Quando eles deram conta, eles tinham sido engolidos. Uhum. A Kodak foi do mesmo jeito. A Kodak não se atentou para a movimentação de mercado. O mercado estava se movimentando. Uma outra marca, por exemplo, a Polaroid. Eu conheci numa das minhas idas a São Paulo, o cara que era CEO da Polaroid. A Polaroid era aquela maquininha de tirar foto instantânea. Né? Fantástica, fantástica para a época. Um padrão tecnológico muito superior. Fugia dessa história da Kodak, de você ter que mandar o filme, tirar a foto e já saía na hora. A Polaroid, ela se reinventou. Ela tinha know-how, expertise, tecnologia nesse tratamento de imagem. Hoje, a Polaroid está presente em lentes de óculos. Ela se reinventou. Ela não ficou parada no mercado. Algumas empresas que cochilaram, um velho ditado, né, quando você cochila, o cachimbo cai, não acompanharam essa movimentação de mercado. Então, quem é empresário, empreendedor, tem que ficar muito atento às movimentações de mercado e estar atualizando. O pensamento hoje é o seguinte: antigamente, o analfabeto era o cara que não sabia ler ou escrever. Depois que entrou a informática, que hoje chama de tecnologia, que eram os analfabetos, aqueles que não acompanharam o uso do computador. Os novos e modernos analfabetos serão aquelas pessoas que têm dificuldade em aprender.
pegar o conhecimento, jogar tudo fora e começar de novo. Essas pessoas com esse tipo de perfil vão perder mercado. Pessoas que há 30, 40 anos atrás, que tinham uma formação que se valia desse conhecimento, isso se perdurava por muito tempo, hoje o mercado gira numa velocidade muito diferente. Se eu não adquirir conhecimentos, os skills, as habilidades, eu estou morto. O mercado vai me engolir. Está chegando essa molecada com gosto de gás e passa o rodo em você. Exatamente. Mas o que eu quis dizer com o exemplo da Kodak, na verdade, é que ela obviamente não acompanhou a evolução, mas alguém teve uma indignação com aquela tecnologia de filme e revelar, que resolveu criar uma nova tecnologia porque estava de saco cheio daquilo. Entendeu? É nesse sentido. Olha, tem uma pergunta da Giovana aqui, você quer... Eu não vi a pergunta. Ajudar ela aí? Eu não vi a pergunta. Qualquer pergunta. A Giovana falou, ok, ira e indignação, ok, quanto a ira e indignação. Mas quando não conseguimos ativar esse sentimento? Quando somos mornos, como sair disso? Ok, peraí. Eu estava com a tela parada aqui, eu não tinha visto a pergunta dela. Peraí. Ok, ira e indignação, mas e quando não conseguimos ativar esse sentimento? Quando somos mornos, como sair disso? Você quer fazer um bate-papo sobre isso, Marcelo? Vamos discutir sobre essa questão da Giovana e tentar ajudá-la, né, a respeito, tentar achar uma forma dela achar essa indignação dentro dela. Neste contexto do curso, a gente pode ver a ira de duas formas. Aquela que é utilizada para desbloqueio emocional. Quem assistiu lá o Saia do Caixão viu uma cena de desbloqueio no final do Saia do Caixão. Eu não sei se todo mundo está ao vivo aqui viu. Se viu, comenta aqui. Silvanei, um abraço, Silvanei. Então não é dessa ira. A ativação dessa ira para desbloqueio emocional. A ira que a gente está tratando aqui é quando tem um evento que ataca meus princípios ou os meus valores, como a gente já citou o caso de Jesus Cristo aqui no tempo. O que eu faço? Então, é usar essa ira, deixar isso como um driver mental, já que nós falamos de driver mental um tempo atrás. A Rosilene disse que viu. Então, a Rosilene deve lembrar do final da ira daquele rapazinho que era vendedor de carro. Um problema lá com a mãe dele. Então, essa ira aqui, ela é um driver mental. Se aconteceu algo que está ferindo os meus valores, meus princípios, uma ação imediata, ativar essa ira para que eu tenha um resultado logo imediato. Que a passagem citada do versículo, ela tem a fase temporal. Ela fala irai-vos e não pequeis, ou seja, não é raiva, não é ódio, não é rancor, é uma indignação. Como o Marcelo estava comentando aqui, é uma indignação. Aí depois o versículo fala, não se põe o sol sobre a sua ira. Ou seja, tem que ser hoje. É hoje que eu tenho que resolver isso. Eu estava começando a falar uma coisa com o Marcelo, o Benjamin Franklin, ele falava assim, que o pior lugar para você guardar as suas tarefas é na memória. A tua mente ela tem que ser utilizada para resolver seus problemas. A capacidade intelectual dela de processamento para resolver os problemas. Você pega o que está aí na tua mente, você bota no papel, então essas são as tarefas do seu dia. Então, se tem algo que está atacando os seus valores, você tem que ir para cima. Complementa daí, Marcelo. Eu estou com uma coisa para falar aqui, e eu estou tentando achar uma forma de não ser ofensivo. Né? Mas se uma pessoa ela não consegue se indignar com nada, se nada que acontece na vida dela, ou nada que alguém fale para ela, cause essa indignação que resulta nessa ira, eu acredito que ela está com um problema de identidade, na verdade. Ela não assumiu ainda quem ela realmente é. Porque quando nós assumimos quem realmente nós somos, a gente não aceita mais qualquer coisa. A gente começa a se indignar com algumas coisas. É que nem um vídeo
Eu criei um vídeo que eu gravei ontem falando da nossa origem. Se você pesquisar no Google, ontem eu dei uma pesquisa no Google e escrevi lá Origem do Universo. Cara, eu vi 150, as 150 primeiros artigos, todos eram de teorias físicas sobre a origem do universo. Nenhum falava que o universo foi feito por Deus. Nenhuma. Eu cansei de descer a tela porque eu desisti. Então, o que significa essa informação? A gente, desde pequeno, a gente é doutrinado a acreditar que nós somos vítimas de um efeito casual, de uma casualidade. O universo foi criado por casualidade, segundo os físicos. Foi um evento casual. Uma esfera explodiu, se expandiu e criou todo o universo. Então, Só consegue dizer de onde vem essa esfera, né? Exato. E quem absorve essa informação como verdade, ela vai passar a vida acreditando que ela é fruto de uma casualidade. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando, mas a gente desde pequeno é ensinado que nós somos frutos de um evento casual. E quando a gente carrega isso para a nossa vida, nada indigna a gente. Né? A gente vive de qualquer jeito, porque a gente não foi criado, a gente é fruto de uma casualidade. Então eu levo minha vida de forma casual. Né? E isso me causa um problema de identidade. Quando eu tenho esse problema de identidade, eu não consigo ativar minha indignação com nada. Porque para mim, tanto faz, tanto fez. Deixa eu aproveitar, porque a live de manhã nós tratamos disso aí. Bacana que o assunto desta live está juntando com o outro. A Giovana está falando, é isso aí, o problema vai muito além da ativação da ira. Busco minha identidade, meus princípios, sempre o outro. Bacana, Giovana. Teve uma fala aqui da Cleidiane. A ira do curso Fábio está voltada para o desbloqueio emocional ou para a indignação por princípio? Na verdade, são as duas. É o que eu estava comentando, né? Porque é o seguinte, como é que você reprograma uma crença? O Marcelo tem informação em PNL, ele pode fazer complemento. Como é que você reprograma uma crença limitante? Na aula da terça-feira da semana passada, a gente falou de novos hábitos. A repetição de novos hábitos é um processo de reprogramação, da maneira como eu conduzo, recodificar. E aí, uma das formas seria, como é que eu troco essas experiências? Seria um forte impacto emocional. O forte impacto emocional, ele gera um código, um bloqueio na sua cabeça. E aí, a hipnoterapia seria uma das maneiras. Mas o Pablo, por exemplo, ele usa a questão da ira. Fala um oi. Oi, eu voltei de viagem. Tá bom. Pablo usa a questão da ira para ressignificar o evento emocional. Você usa isso, canaliza essa energia para ressignificar, para você desbloquear. Mas o que a gente está conversando, não contestando, a primeira aula do módulo 3, que é Ative a Ira. É um evento que ataca os meus valores, eu uso isso como energia, eu canalizo isso para resolver um problema. Marcelo, deixa eu só falar uma coisa. O Arthur tirou um pouco do meu foco. Aí de manhã a gente falou de identidade e propósito. Eu falei 5 coisas de manhã, como identificar o propósito, daí eu já faço a fala da identidade. São 5 perguntas que você pode fazer para você. Por quê? Porque se eu não ativar o meu eu, meu ser, se eu não tenho a noção de quem eu sou, se eu não compreender isso, eu vou ter dificuldade no propósito. E ativando o propósito, eu ativo a minha identidade. Como é que eu chego no meu propósito? Você falou uma coisa e depois você repete. A do pastor do 5 é bastante bacana, tem bastante gente que não estava naquela hora. Pergunta. Quem é você? Você vai se perguntar. Você vai fazer uma imersão, uma introspecção e vai responder quem é você. Olha, eu vou pegar meu carregador que está acabando a bateria aqui. Continua. Segue aí. Vai lá que eu vou continuar. Então, 5 perguntas que você pode fazer para identificar o seu propósito. Primeiro, quem é você? Faz essa pergunta para si. Introjeta e faz a pergunta para você. A segunda, o que é que você faz na vida? Cada um de nós temos nosso conjunto de talentos, de habilidades, coisa do tipo.
o que é que você faz? A terceira, para quem você faz? O Marcelo depois vai fazer um comentário que ele já fez antes aí para ajudar. Para quem que você faz as coisas que você faz? O que essas pessoas querem ou precisam? E como é que isso vai beneficiar ou ajudar essas pessoas a partir desse resultado? Então, são 5 perguntas. E aí o Marcelo citou uma situação do pastor Lucinho, que ele vai comentar. Então, são perguntas que eu posso fazer para identificar o meu propósito. Mas se eu não ativar o meu ser, se eu não tiver a noção de quem eu sou, eu vou ter problema de identidade. E o problema de identidade vai gerar uma dos efeitos é esse, o efeito de ter dificuldade de ativar uma ira. Pode ter um comentário aí, Marcelo, aquela questão lá do pastor Lucinho, que a gente comentou já. Então, a gente estava comentando mais cedo que toda indignação ela aponta para o seu propósito. Tudo aquilo que te causa indignação, ele vai apontar em direção ao teu propósito. Por exemplo, se você é indignado com pessoas enfermas, sabe, com doença, com sofrimento causado por enfermidade, muito provavelmente você vai ser um médico, você vai ser um enfermeiro, você vai ser um fisioterapeuta, você vai ser algo desse tipo. Se você se indigna com injustiça, né, você vai procurar uma área jurídica, vai ser um juiz, um advogado. Toda a tua indignação vai te apontar para o teu propósito. E isso que o Hélio comentou é realmente o que eu quis dizer com esse exemplo aí da nossa vinda casual ao mundo. Se você não ativa a sua identidade, se você não sabe quem é, você não se indigna com nada, porque você vive de uma forma casual. Né? Nada para você faz sentido. Você é uma pessoa indiferente a tudo. Então, a partir do momento que você sabe quem é, você ativa a sua identidade, você ativa os seus valores. Você tendo os seus valores, quando alguém quebrar esse seu valor, vai te causar indignação. E nessa causa de indignação é onde você vai impulsionar para resolver isso. Agora, se nada te causa indignação, infelizmente, teu problema está na tua identidade. Eu lembrei uma coisa. A passagem é de Apocalipse, quando a carta para 7 igrejas. Deus fala assim: eis que não és quente nem frio, és morno, e da minha boca eu vomitar-te-ei. Uma passagemzinha forte. Pesado, né? Pesadíssimo. E aí você está dizendo algo. Nós começamos a discutir isso porque a Giovana disse que ela se sente morna. E aí você vai perceber que há um conflito de identidade. Porque o próprio Jesus Cristo teve um momento de ira. E a Bíblia fala da ira de Deus também, as nossas referências. Né? E é necessário entender isso. O Marcelo tem aí uma boa expertise em PNL, informação, e ele estava comentando isso. Deixa eu ver a fala aqui que eu te conto, mãe, que a Fernanda, nossa, eu não tinha pensado sobre isso. Que a indignação aponta para o propósito. Aponta, Giovana, desculpa, Fernanda, porque a gente estava comentando aqui, eu dei exemplo de algumas empresas, porque a indignação de quem passou pelo evento fez com que ele buscasse uma solução. E para você identificar o propósito, essas empresas surgiram com um propósito. Uma dessas perguntas é o que é que essas pessoas precisam, o que essas pessoas querem. O cara identificou um problema e entrou com uma solução. Porque toda empresa, ou todo empreendimento, ele vai solucionar um problema. Por que faz todo sentido nesse contexto? Porque a maioria das pessoas que estão fazendo parte do pior ano da sua vida são pessoas que querem partir para cima. O Marcelo comentou ainda agora aqui. Ele está preparando um momento para que ele passe a ter o seu próprio negócio. E para ele ter o próprio negócio, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que achar um problema, identifique com as expertise dele, com o talento dele, para resolver esse problema. A partir do momento que ele entendeu como resolve um problema, ele monta um negócio. Porque a empresa dele vai ter um propósito, vai ter uma missão, vai ter visão, vai ter valor, etc. Vai, Marcelo. Só puxando um gancho também, eu acho legal o nosso bate-papo, porque a gente sempre faz paralelos com a história bíblica, e para mim isso é muito rico também, né? Não adianta a gente só falar de
de teoria e a gente tentar mostrar realmente que isso, a base disso tudo vem de Deus, né? E a gente observa que todas as vezes que Deus ativou a ira dele, vamos dizer assim, foi quando alguém quebrou os princípios, né? Os princípios que Deus gostaria que a humanidade tivesse, que eram os princípios de Deus. A gente lembra quando Moisés subiu ao monte para receber a mensagem dos 10 mandamentos, ele deixou o povo, né, na responsabilidade de Arão, e ele subiu o monte durante 40 dias. E nesses 40 dias o povo tocou o terror lá embaixo, cara. Criou bezerro de ouro, fez festa, comeu e quebrou os princípios de Deus. Quando quebrou o princípio de Deus, cara, ele ativou a ira. Ele falou para Moisés que ia matar o povo, que ia destruir aquele povo. E se Moisés não tivesse intercedido por aquele povo, realmente Deus teria destruído. Mas por quê? Porque o povo quebrou os princípios de Deus. Quebrou. Nesse contexto, teve a ira de Deus. Deus abriu o chão e o povo caiu para dentro. Sim. Né? A ira da terra, a ira do ar, a ira do mar. E se você chegar lá em Apocalipse, esses eventos da natureza estão presentes lá na manifestação da ira de Deus. Né? Por exemplo, o exemplo de Sodoma, de Gomorra, da Babilônia, feriu aquilo que são os princípios de Deus, como você citou, e houve uma ação de Deus contra aquele povo. Então, o contexto nosso está indo na mesma lógica. Está ferindo princípios, meus valores, eu tenho que ativar esta ira, resolver a treta hoje, para que o sol da ira não se ponha sobre a sua cabeça. Ou seja, porque se pôr, vai esquentar a sua cabeça, isso pode, aí o sentimento pode ser trocado por uma raiva, por um ódio, por um bloqueio, e assim por diante. É que nem no meu exemplo aí que eu citei de empreender, né? Hoje eu trabalho CLT, mas minha área de atuação é muito sazonal, né? Eu trabalho com indústria automotiva. Indústria automotiva tem seus picos de produção e tem suas quedas. Aí daqui a uns anos sobe de novo e desce. Então, minha indignação de tempos em tempos eu fico desempregado, estou procurando emprego de novo, cara. Eu fico indignado com isso. Eu não quero mais isso para mim. Então, eu ativo a minha indignação quanto a essa situação de tempos em tempos eu perder o emprego, ter que recomeçar e conseguir tudo de novo. O que eu faço para resolver isso? Como eu vou resolver isso? Primeiro eu me indigno e depois eu penso. Para me resolver isso, eu tenho que ter meu próprio negócio e não depender mais do CLT. Não depender mais da indústria automotiva para me manter. Então eu me indigno e trabalho para resolver esse motivo de indignação. O Gustavo está falando aqui, nos dias de hoje, Deus está irado pela desobediência do povo. É uma chave. Você quer ter sucesso, você obedeça a Deus. Tem uma passagem que Deus diz, eis que hoje te proponho a bênção e a maldição. Você escolhe. Você quer seguir pelo caminho da bênção ou você quer seguir pelo caminho da maldição? Todas as pessoas que obedeceram a Deus na essência da sua ordem tiveram sucesso. Isso a gente aplica para o dia de hoje. Ano passado eu fiz uma oração e falei, Deus, a partir de hoje eu te obedeço plenamente. O Senhor fala, vai para lá, eu vou. Porque eu andava meio com teimosia, eu paguei os preços por isso. Né? Então, a obediência é uma chave para abrir a sua prosperidade. Não falei de riqueza, prosperidade. Ser próspero naquilo que você intenta fazer. Beleza, isso é prosperidade. Porque muitos se confundem prosperidade com riqueza. São coisas diferentes. Né? Eu estou gostando hoje dessa live. O povo está participando aqui, comentando. Eu não sei se eu pulei alguma pergunta. Alguém fez alguma pergunta que a gente passou batido? Você percebeu alguma coisa aí, Marcelo? Não, só a Giovana que comentou, agradeceu a colocação aí, que ela nunca tinha pensado nisso. E a gente fica feliz, Giovana, em poder ajudá-la, né? Espero que na nossa colocação nós não tenhamos sido ofensivos a dizer que existe um problema de identidade, mas que bom que você absorveu essa mensagem e pensa nisso dessa maneira. Tá muito, muito bom aí poder colaborar contigo e que realmente essas informações que a gente está passando aqui te auxiliem, te colaborem em algum sentido, tá? Aí, Marcelo, já tem aí uma pergunta bacana para você.
Não, Rosilene, não faço palestra não, cara. Inclusive, Faz na sim, verdade... faz sim, Oi? só convidar ele que ele vai. Oficialmente não, mas estou disponível a fazer. Né? Mas só um comentário para vocês terem uma ideia, né? Eu comecei a gravar vídeo essa semana. Se vocês não sabem, não conhecem meu perfil, tá, eu vou deixar escrito aqui. E convido vocês a darem uma olhada nos meus vídeos lá. E eu comecei isso essa semana, num desafio de um grupo do treinamento, né? Uma pessoa nos desafiou a destravar. Falou, não, bota lá 7 dias direto, você vai produzir um conteúdo que vier no teu coração, bota lá. E assim que eu comecei, cara. E tá lá. E estou recebendo excelentes feedbacks aí e espero continuar contribuindo, que não sejam mensagens somente para cumprir um desafio, né, mas que chegue ao coração de quem está ouvindo que faça sentido para vocês. Isso é muito importante. Ó, o Marcelo está falando uma coisa bacana. Todas as lives que eu tenho feito tem tido efeitos assim. E isso é o pensamento transbordante. Desde a semana retrasada, pessoas que passaram a fazer parte de live, às vezes, pela primeira vez, quebrou uma trava, um bloqueio, fez live e passou a fazer vídeos. O Marcelo, eu já vi vídeos do Marcelo, eu sigo o Marcelo. O Marcelo tem até um testemunho bacana aí do nome do perfil dele no Instagram. Ele pode repetir, porque tem gente que não estava nas outras vezes que o Marcelo comentou. E esse pessoal que a gente compartilha live aqui, eu peço a mesma coisa. Fala o que você faz, o seu canal, você tem YouTube, você tem Instagram, porque aí a gente vai... Aí, a Cris está dizendo que a primeira live que ela participou foi comigo. A gente está num grupinho bem reduzido, com 4 pessoas, a gente troca umas ideias lá. Marcelo, aproveita que tem 3 minutos mais ou menos para a gente ir fechando a live. Uhum. O que você precisa? Comenta a questão do nome do seu canal aí. Porque tem gente que não teve não estava aqui quando você fez o comentário. Ah, tá, legal. Daquele evento lá. Para quem não conhece, tá, o nome da minha página é Desistir Não É Uma Opção. Tá, e por que esse nome? Né? Eu mudei de algum tempo para cá. O ano passado, infelizmente, eu tive um ano bem conturbado. Tá? E o ano passado eu perdi minha mãe, 2 irmãs e uma gestação de 4 meses da minha esposa, que era o nosso primeiro filho. E realmente foi um período muito conturbado, muito difícil, né? E tudo isso aconteceu num intervalo de tempo de 8 meses. Então foi uma coisa atrás da outra e como a gente sabe, né? A gente está estudando inteligência emocional, o nosso emocional ele é atingido com repetição e com forte impacto emocional. E eu recebi realmente um fortíssimo impacto emocional. E eu pensei em desistir, minha vida desandou totalmente, eu estava desempregado. E eu só queria dormir. Eu queria dormir, ficar no quarto e desistir de tudo. Né? Mas eu fiz um treinamento um tempo atrás, até o Diego, que eu acredito que ele está aí ainda, ele faz parte lá e gratidão a você e toda a equipe por esse treinamento. E durante esse treinamento o instrutor ele fala uma frase no meio desse treinamento, que ele fala que desistir não é uma opção. E na hora eu lembrei disso, né? Naquela hora de desespero, de desânimo, eu lembrei dessa frase. Né? E eu não podia desistir, né? Porque eu tinha minha esposa, meu pai ainda ficou, apesar das minhas perdas, as perdas do meu pai foram muito maiores que as minhas. E essa frase bateu no meu coração e eu falei, não posso desistir. Desistir não é uma opção, por mais que esteja difícil, eu não posso desistir. E depois que eu mudei isso, eu recebi uma mensagem no direct, assim, muito surpresa, de um cara que estava querendo se matar, ele queria tirar a vida, e ele falou, cara, eu vi o teu perfil, eu vi essa frase mudou minha vida. Eu estava pensando em me matar, eu queria tirar a vida tal, e essa frase é tão curta, mas ela fez todo sentido para mim. E eu fiquei muito grato por aquilo, sabe? Porque não era essa a intenção. A intenção era botar um nome ali e tal, mas Deus é tão bom, ele sabe todas as coisas que ele... O Instagram já avisou que tem 15 segundos. Ah, tá. E Deus é tão bom que ele faz a gente fazer as coisas sem entender, com algum propósito. Então, foi essa a minha história aí. Gente, eu gostei muito da live de hoje. A live vai ficar 24 horas no canal, depois ela vai lá pro meu YouTube, que é